Olá, meus irmãos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida e eu queria falar com vocês sobre a vida de um homem que foi fiel a Deus, um homem que ele foi chamado por Deus. E esse homem era Gideão. A Bíblia diz que Gideão, ele foi chamado pelo Senhor, e a Bíblia vai dizer assim, em Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que permanecia a Joás, a Abizerita, de Gideão seu filho. Estava malhando trigo no lagar para pôr salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, para que sobreveio tudo isso? E o que foi feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos preparou e o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor da minha casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então aqui, irmãos, o Senhor ele falou com Gideão. Deus falou para Gideão que ele ia derrotar o exército dos medianitas, que era um povo que estava se levantando contra Israel. E Gideão era um dos filhos mais jovens de um homem, e Deus escolheu ele. E por isso que Gideão falou: Senhor, mas eu sou o mais jovem da minha casa em Manassés. Como que eu vou derrotar os medianitas? Senhor, nós temos visto os sinais que o Senhor fez lá no Egito, salvou os nossos pais, mas agora o Senhor nos desamparou. Então Gideão ele começou a falar com Deus, irmãos, e Deus falou para ele que ele ia livrar Israel. E a Bíblia vai dizer, mais na frente, a Bíblia vai dizer assim, em Juízes capítulo 7, versículo 9, diz assim: Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levante, desça contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda me temes, ataca. Desce tu com teu moço pura ao arraial. E ouviram que dizer: Depois de fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os medianitas e os amalequitas, todo o povo do Oriente, cobriram o vale com gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia da praia que há no mar. Então aqui nós vemos que o exército medianita era maior. Eles eram como a areia da praia, a Bíblia diz. Eles eram um exército muito grande. Mas Deus, ele estava com Gideão, e ele falou que ia entregar nas mãos de Gideão aquele povo, aquele exército. E a Bíblia diz, no versículo 21, diz assim: E permaneceu cada um no seu lugar, e ao redor do arraial, e todo deitou a correr, e gritar e fugir. Ao soar das trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, isso em todo o arraial, que feriu ao rumo de Zerá, até Bet-sida, até o limite de Abel-Meoluá, acima de Tabate. Então aqui, Deus, ele usou as armas daquele exército contra ele mesmo. Deus, ele fez um milagre acontecer. Gideão, ele confiou
E Gideão só estava com 300 homens e aquele povo estava com milhões e milhões de soldados. Mas Deus disse para Gideão: Gideão, eu vou te fazer vencer essa batalha com apenas 300 homens, porque eu vou mostrar o meu poder, eu vou mostrar que eu sou Deus, que eu posso fazer todas as coisas, que eu posso livrar, eu sou Deus que faz milagre. Então Deus ele fez um milagre, irmãos, e é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que o pouco que a gente tem não dá para vencer, não dá para a gente aguentar, a nossa pouca fé não dá. Mas Jesus disse que se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda, nós diremos a esse monte, nós diremos a um monte, saia daqui e lance-se no mar, e assim acontecerá. Foi isso que Jesus disse, que se nós tivermos uma fé, mesmo que seja pequena, mas se nós usarmos ela, nós faremos grandes coisas no nome de Jesus. Amém? Então, nós vemos que Gideão, ele era o mais pequeno da casa de seu pai. E Deus escolheu ele. Deus escolheu Gideão, chamou ele para liderar o exército de 300 homens para derrotar os medianitas, que era um povo que era muito maior. Nós vemos que Deus, para ele, nada é impossível. Amém? Então, assim como Deus fez na vida de Gideão, Ele quer fazer nas nossas vidas, irmãos. Ele quer fazer milagres. Amém? Então, vamos orar nessa noite. Vamos buscar a Deus. Vamos crer em Deus, assim como Gideão. Assim como ele obedeceu a Deus, mesmo parecendo loucura ter que ir à guerra com 300 homens, sendo que o exército dos medianitas era maior. Mas ele não se importou, ele preferiu obedecer a Deus. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos obedecer a Deus sempre. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai, nessa noite. Senhor, nós cremos, Pai, no milagre. Nós cremos na vitória, nós cremos na promessa do Senhor. Nós cremos no milagre, naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Assim como o Senhor fez, Senhor, com Gideão, fez ele vencer aquele exército apenas com 300 homens. Nós cremos, Senhor, que ainda que nós viemos ter pouco, nós cremos que com o pouco que nós temos, nós vamos vencer, porque o Senhor é conosco. O Senhor é nas nossas vidas, o Senhor tem mostrado a Tua graça. Senhor, nos perdoa, Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, porque nós somos um ser humano, Senhor. Nós temos defeitos, nós temos falhas, nós temos pecados, mas nós precisamos de Ti, Jesus, nas nossas vidas. Talvez essa pessoa, Deus, que está me ouvindo, essa pessoa já tem passado por tantas lutas. Ela acha que não tem mais jeito para a vida.